Olá, meus nobres, de volta aí com o estudo do Direito Civil. A gente está resolvendo questões, OAB, FGV, né? Para vocês aí que estão se preparando, focados aí no 16º Exame Nacional de Ordem. Conversamos um pouquinho sobre o direito das obrigações e agora a gente começa a conversar um pouquinho sobre os contratos, né? Começando a falar dos contratos em espécie, só lembrando que aqui não tem nada de novo, né? Então, a gente só vai dar sequência aí às questões, e a OAB, a FGV tem explorado muito isso, né? Ela tem, isso é uma forma, eu acho, muito correta, ela tem misturado parte geral, contratos, obrigações, responsabilidade, coisas, enfim, né? Os direitos patrimoniais de uma forma geral, e a gente consegue enxergar o todo, isso eu acho bacana também. Pois bem, vamos aqui no quadro, olha só, algumas questõezinhas que envolvem contratos que já caíram na OAB. Primeira delas, pessoal, uma questão de 2013, que fala sobre os contratos em geral, então é a teoria geral dos contratos, né? E abordando, olha só, vícios redibitórios e evicção. E aí, de cara, eu tenho uma dica para vocês, olha só. Vício redibitório, um assunto que no Código Civil, cuidado, hein? Tá lá no 441 e seguintes, né? Evicção, tá lá no artigo 447 e seguintes, são dois assuntos muito importantes e a gente não deve ir para a prova sem conhecer o Instituto do Vício Redibitório e o Instituto da Evicção, tá ok? E cuidado, porque vícios redibitórios também está previsto lá no Código de Defesa do Consumidor. Lá no CDC, tem uma observaçãozinha que já caiu na prova da OAB FGV 2 vezes. Então convém a gente se lembrar, na relação de consumo, o prazo que o consumidor tem para descobrir o vício oculto, o vício redibitório, que é de 30 ou 90 dias, em regra 90, né? Ele só começa a ser contado a partir do momento em que o defeito for evidenciado. Isso vai estar no parágrafo 3º do artigo 26, vício redibitório, no Código de Defesa do Consumidor, tá ok? Aqui não, aqui nós estamos falando do vício redibitório no Código Civil. Muito bem, olha só. José celebrou com Maria um contrato de compra e venda de imóvel no valor de R$100 mil. Quantia paga à vista, ficando ajustada entre as partes a exclusão da responsabilidade do vendedor, do alienante, pela evicção. A respeito desse caso, vindo a adquirente a perder o bem, em decorrência de uma decisão judicial favorável a um terceiro, ou seja, ela sofreu evicção, assinale a alternativa correta. Muito bem, olha só. Eu vou colocar uma página aqui. A questão está falando sobre, só pegar os nomes aqui, ó. José celebrou com Maria, né? A adquirente, tá? A adquirente. Então, a Maria comprou o imóvel de José. Então, vou botar aqui assim, ó. O José, vou botar aqui embaixo porque ele está sendo devedor, na entrega do bem. José vendeu um bem para Maria. Vou botar ela aqui em cima, ó. Maria. Adquiriu uma casa. Então, um imóvel. Um imóvel. No valor de... Deixa eu só voltar aqui para a questão. No valor de R$100 mil. Então, tá aqui, ó. R$100 mil. Tá certo? Então, eu tenho aí o meu contrato de compra e venda no que tange a obrigação do imóvel, né, da entrega da casa. Olha só, o que seria a evicção? Maria pagou os R$100 mil no imóvel e se tornou proprietária do bem. Registro, tá certo? Acontece que uma terceira pessoa, então vou botar aqui, ó, um terceiro, ele se intitula proprietário desse imóvel. Então aparece uma terceira pessoa se dizendo proprietária e esse terceiro tem um título de propriedade que tem que ser anterior a essa compra e venda que foi feita. E esse terceiro, ele começa a discutir propriedade com quem se intitula proprietária, que é Maria, olha só, tá certo? Então ele vai reivindicar o bem. Se ele é proprietário, ele pode reivindicar a coisa. Reivindicatória é a ação que ele está ingressando. A ação reivindicatória é feita no juízo petitório e ela é específica e exclusiva para quem é proprietário, né? O proprietário pode reivindicar, usar, fruir, dispor e a reivindicácio, né?
Muito bem. Na hora que esse terceiro ingressa com uma ação reivindicatória, essa Maria aqui, olha, porque comprou o imóvel do José, no prazo da contestação ela deve denunciar da lide. Denunciação da lide, chamando o José para compor, juntamente com ela, o polo passivo, né? Na verdade, cria-se a lide secundária, né? Terceiro contra Maria e Maria se volta contra José, até porque teria ação regressiva contra ele mais tarde. Olha só, primeira observação. Esta denunciação da lide aqui, olha, para que Maria possa ter o seu direito resguardado em relação à evicção, não é obrigatória. Cuidado com isso, hein? Muita gente boa diz assim, se Maria não denunciar da lide, ela perde o direito de se voltar contra José. Não é a melhor doutrina hoje. Maria, se não denunciar da lide, ela perde a oportunidade de poder discutir depois, ou melhor, de poder discutir ao mesmo tempo a evicção dela. Mas ela vai poder entrar com ação autônoma de evicção. Por que eu estou falando isso? Temos um artigo no Código, salvo engano, 453. Deixa eu pegar ele aqui. Não. 400... É aquele para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, eu sei de cor e não lembro. 456, pronto, está aqui, ó. Para poder exercitar o direito que da evicção lhe resulta, o adquirente notificará do litígio alienante imediato. É a denunciação da lide. E aí, por conta do 456, fica parecendo que essa denunciação é obrigatória. Ela era obrigatória numa doutrina clássica, numa visão clássica. Hoje em dia, se o adquirente não denuncia da lide nessa ação reivindicatória, ele perde a oportunidade, mas não é o direito, tá ok? Volta aqui para o quadro, olha só. Então, o terceiro começa a reivindicar o imóvel que Maria comprou. Maria denunciou da lide e chamou o José. Lá na frente, se esse terceiro vencer essa ação, ou seja, se a sentença for de procedência, este terceiro aqui, ele vai ser o evictor. Evictor, ele venceu essa ação discutindo a evicção aí, a reivindicatória. E Maria, por sua vez, ela é evicta. Tá certo? Ou seja, Maria sofreu a evicção. Então, o que é evicção? Olha como é que o conceito fica fácil. A evicção é a perda da posse ou da propriedade, no caso aqui a gente está falando propriedade, de um bem, que pode ser móvel ou imóvel, que foi adquirido através de um contrato oneroso, no caso a gente está falando de compra e venda, para uma terceira pessoa que apresentou um título de propriedade que foi anterior à aquisição, em virtude de uma sentença judicial transitada em julgado, cuidado com isso daqui, olha, ou ato administrativo. Porque a doutrina clássica só admitia a evicção através de uma sentença judicial. Administrativo, né? Hoje em dia, ou sentença ou um ato administrativo. Tá certo? Então, quando o terceiro recebeu de volta a propriedade, Maria sofreu a evicção. E ao sofrer a evicção, ela vai se voltar contra quem lhe vendeu, pleiteando as verbas que estão previstas no artigo 450. Tá ok? Muito bem, olha só. Primeiro questionamento, e aí eu estou me baseando na questão. Cláusula excludente da responsabilidade na evicção. Pode existir? E a resposta é sim. Essa cláusula, ela vai ser chamada de cláusula de non prestanda evictione. Cláusula de non prestanda evictione. Evictione. Só que esta cláusula de non prestanda evictione é uma cláusula, olha só, genérica. É uma cláusula dizendo assim, olha, se você sofrer a evicção, eu não respondo por isso. Tá certo?
E esta cláusula genérica que é possível, está lá no artigo 448, olha só. Podem as partes, por cláusula expressa, reforçar, diminuir ou excluir a responsabilidade pela evicção. Esta cláusula de non prestanda evictione, ela apenas evita o pagamento das verbas do artigo 450, que em suma seriam as perdas e danos. Mas ela não evita de o alienante devolver o preço. Isso vai estar no 449. Não obstante a cláusula que exclui a garantia contra a evicção, que é essa cláusula de non prestanda evictione, se esta se der, tem direito o evicto a receber o preço que pagou pela coisa evicta se não soube do risco, ou dele informado não assumiu. Então, olha só, esta cláusula de non prestanda evictione, ela é possível? É. Ela evita as verbas do 450, mas ela não exonera o alienante na devolução do preço. Calma. Eu posso informar ao adquirente quais são os riscos. Cláusula específica. Então, eu estou dizendo assim, ó, estou vendendo esse imóvel, mas específica, né? Dizendo quais são os riscos. Eu estou vendendo esse imóvel, mas existe uma ação reivindicatória em trâmite na 20ª Vara Cível de Fortaleza, por exemplo, e se você quiser comprar, saiba que eventualmente pode perder a propriedade. Se você aceitar, e logicamente você está pagando menos por isso, né, porque o contrato passou a ser muito aleatório aí no caso, né, isso daqui vai dar a possibilidade de exclusão total da responsabilidade. Responsabilidade. Da D, tá certo? Juntei aqui, mas dá para entender. O que eu quero dizer com vocês? Olha só as questões ou as perguntas que eventualmente podem surgir. Em um contrato de compra e venda de um imóvel, é possível uma cláusula contratual que exclua a responsabilidade pela evicção? Resposta: sim. É a chamada cláusula de non prestar evictione, ou seja, a cláusula de non prestanda evictione. Só que esta cláusula que exclui a responsabilidade, se a evicção ocorrer, o alienante ainda fica responsável pela devolução do preço, se o adquirente não foi informado dos riscos ou sabendo não o assumiu. Então vejam, a cláusula de non prestanda evictione é válida? É, mas eu só excluo as perdas e danos. Continuo responsável pela devolução do preço. Tá, mas eu posso colocar uma cláusula específica dizendo quais são os riscos. E a cláusula genérica mais a cláusula específica me dará a exclusão total da responsabilidade pela evicção. Tá ok? Vamos fazer a questão? José celebrou com Maria um contrato de compra e venda no valor de 100 mil, quantia que já foi paga, ficando ajustada entre as partes a exclusão da responsabilidade pela evicção. Então veja, essa exclusão aqui é a cláusula de non prestanda evictione. É uma excludente genérica. Non prestanda evictione. Cláusula válida, hein? Tá certo? A respeito desse caso, vindo a adquirente a perder o bem em decorrência de decisão judicial que foi favorável ao terceiro, ou seja, ela sofreu a evicção, assinale a alternativa correta. Letra A. Tal cláusula que exonera o alienante da responsabilidade pela evicção é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro? Não. Ela é prevista no artigo 448, só lembrando que se ela for inserida em contrato de adesão, aí ela vai ser nula, por força do 424. Em contrato de adesão é nula toda a cláusula contratual que exclua a possibilidade, né, de uma das partes arguir um direito que é inerente àquele contrato. Então, por exemplo, é inerente ao contrato oneroso você ter a responsabilidade pela evicção. Então, em contrato de adesão, a cláusula que exclui essa responsabilidade, a de non prestanda evictione, vai ser cláusula nula. Tá ok?
Então a letra A está errada. Essa não é. Letra B. Não obstante, a cláusula de exclusão da responsabilidade... Eu acho que muita gente na hora da prova poderia ter marcado essa letra A aqui, não foi? Muita gente. Por quê? Porque a gente tem uma ideia... Não, peraí. Exclusão de responsabilidade, cláusula nula, né? Cláusula nula se for lá no Código de Defesa do Consumidor. Aqui no Direito Civil, não. Muito bem. A não é. Deixa eu arriscar aqui. Não obstante a cláusula que exclui a responsabilidade pela evicção, se Maria não sabia do risco ou dele informada não o assumiu, deve José restituir o valor que recebeu pelo bem imóvel. Perfeito, artigo 449. Letra B está correta. Tá certo? Próxima. Não obstante a cláusula de exclusão da responsabilidade pela evicção, Maria, desconhecendo o risco, terá direito à dobra do valor pago, a título de indenização pelos prejuízos. Não, aqui não tem nada a ver, né? Devolução em dobro, só lá no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor. D. O valor a ser restituído para Maria será aquele ajustado quando da celebração do negócio jurídico, atualizado monetariamente, sendo irrelevante se tratar de evicção total ou parcial. Não, pessoal, se a evicção é parcial, né, o contrato ele continua existindo e eu vou lhe pagar então proporcionalmente, né? Então essa letra D de dado também está errada. O que faz com que a nossa resposta correta seja a B de bola, por força do artigo 449, tá certo? 449. Muito bem. Continuamos aí nossas questões OAB-FGV. Noções e princípios do direito contratual, né? Vamos lá. Visando ampliar sua linha de comércio, Mac Geral e Companhia adquiriu de AC Industrial S.A. Cuidado, hein, pessoal? Às vezes a gente está vendo as questões, olha só. Aí vem uns nomes assim, que é exatamente... A gente já está cansado na hora da prova, né? E aí a gente tem que ficar visualizando aí esses nomes. Mac Geral adquiriu da AC 1000 unidades do equipamento destinado à fabricação de churros. Mac, vou botar aqui assim, ó, Mac comprou, tá certo? Comprou 1000 unidades de um equipamento para fazer churro. Comprou da AC. Pronto, vou botar assim para a gente visualizar. Ó. Mac comprou da AC 1000 unidades. Não está dizendo o valor aqui, acho que não. Dentre as cláusulas contratuais firmadas pelas partes, só lembrando que isso aqui não é relação de consumo, né? Para ninguém ter nenhuma dúvida, fez-se inserir a obrigação de Mac, Geral e Companhia realizar o transporte dos equipamentos exclusivamente e ao preço de R$100 por equipamento. Então, olha só, tinha uma cláusula contratual dizendo que a Mac seria responsável pelo transporte. A obrigação de Mac realizar o transporte exclusivamente e ao preço de R$100 por meio de Rota Transportes Limitada. Então, olha só, quem se obrigou a fazer o transporte, que deve ser feito exclusivamente pela Rota Transportes, foi a Mac. E essa rota aqui, olha só, é pessoa estranha ao instrumento contratual assinado. Então, logo de cara, isso aqui pode estar envolvendo promessa de fato de terceiro, não sei, mas vejam que a responsabilidade é desse aqui, ó, Mac, que foi quem contratou com a C. Tá, ele quer, olha só, a incorreta, cuidado com isso, hein? A incorreta. A C Industrial poderá exigir de Mac o cumprimento da obrigação firmada em favor de Rota Transportes. O AC pode exigir o cumprimento da obrigação de Mac. Pode, porque esse daqui é estipulante. Estipulante. Né? Né? E se é exigir cumprimento da obrigação, etc., enfim, em vez de promessa de fato, isso daqui está parecendo, então, a
Aquele contrato em que você faz em benefício de alguém, né? Deixa eu pegar aqui o artigo 436, olha só. 436, estipulações em favor de terceiros, né? A C industrial poderá exigir de MAC o cumprimento da obrigação firmada em favor de rota. Só estou querendo ver aqui qual foi a obrigação em favor. Deixa eu ver aqui, exclusivamente o transporte, ao preço de R$100 por equipamento. Ah, tá, entendi. Olha só, essa empresa aqui, ela vai ter que pagar a rota os R$100 para que ele fizesse o transporte, R$100 por peça, né, por equipamento. Então, esse rota aqui está sendo beneficiário, por isso a estipulação em favor de terceiros. Tudo bem, entendi. O AC pode exigir o cumprimento da obrigação? Pode, porque ele é o estipulante. Isso vai estar no próprio 436, né? O que estipula em favor de terceiro pode exigir o cumprimento da obrigação. Então, essa daqui está certa. Vou para outra. Ao exigir o cumprimento da obrigação, Rota Transportes Limitada deverá efetuar o transporte ao preço previamente ajustado pelas partes. Olha só que interessante. A rota, que é terceiro, ela pode exigir o cumprimento da obrigação? É isso que a questão está dizendo. Ela pode se ela concordar com o contrato. Então, ela está dizendo aqui, olha, ela pode exigir e vai efetuar o contrato, o transporte, ao preço que foi previamente acordado. Então, essa daqui está certa. Letra C. Somente Rota Transportes Limitada poderá exigir o cumprimento da obrigação? Não, só a rota não, olha só. Principalmente quem pode exigir é a AC, está aqui. A rota, para exigir, ela tem que combinar o parágrafo único do 436 com o 437, que são dois artigos contraditórios. E essa questão, agora que eu estou pegando aqui, essa questão caiu na prova da OAB, FGV, por uma questão muito simples. Estipulações em favor de terceiros, quem pode exigir o cumprimento da obrigação? O Código tem dois artigos que são contraditórios, que a doutrina torce o nariz, são mal redigidos, enfim, que é o parágrafo único do 436 e o 437. Tem a questão da inovação. Então, eles colocaram uma questão envolvendo isso, só que eles não entraram nesse defeito da lei, né? Nesse detalhezinho. A única coisa que eles colocaram foi assim, olha só. Somente a rota pode exigir o cumprimento da obrigação? Não, aí está errado. Porque principalmente quem pode exigir é a AC. E a rota? A rota pode, mas eu tenho algumas situações. Ela vai poder, primeiro, se concordar com o contrato e o estipulante não inovar nos termos do 438, veja você. E mais, o estipulante não pode inovar e precisa existir uma cláusula dizendo que ela pode, porque aí eu não posso substituir o outro. São completamente contraditórios os artigos. Mas a questãozinha aqui é mais simples, por isso que eu não vou entrar nesse detalhe, não vou confundi-los agora, que não faz o menor sentido, né? A C é incorreta, isso eu não tenho dúvida. Vou botar aqui, ó, incorreta. Porque somente a rota pode exigir? Não. O estipulante é a pessoa que mais pode exigir a estipulação em favor de terceiros, né? Letra D, olha só. A C poderá reservar-se o direito de substituir rota, independentemente de sua anuência ou de MAC geral e companhia. Bom, aí tudo bem. Eu posso me reservar esse direito de substituir e nesta situação o terceiro não poderia exigir o cumprimento da obrigação. Essa é a celeuma, essa é a dúvida que fica. Essa daqui também está correta, então a letra C seria a incorreta, né? Somente rota poderá exigir o cumprimento da obrigação? Não. Na verdade, o estipulante pode. Tá ok? Pra frente, pessoal, próxima questãozinha, OAB FGV 2012, hein? Tá certo? Também estamos aí, olha só, entrando, falando um pouquinho sobre contratos em espécie, sobre os contratos em geral, etc. E parece que a questão vai envolver algo sobre o contrato de compra e venda. Então, vamos lá. Em 12/9/2012, tá certo? Só lembrando que essa prova foi de 2012, né? Para não inventar aqui nenhuma prescrição, alguma coisa nesse sentido. 12/9, Silvio adquiriu de Maurício, por um contrato particular de compra e venda, um automóvel ano 2011 por R$34 mil. Então, vou botar aqui, ó. Silvio é o comprador.
Silvio, botar aqui embaixo, olha, comprador. Comprador, ok? E ele comprou um carro de Maurício. Comprou um carro de Maurício. Então, vou botar aqui, ó, automóvel, ano 2011, né, um carro, pelo valor de R$34 mil. Então, vou botar aqui o valor, olha, R$34 mil. Maurício vai ser o vendedor. Vendedor. 20 dias após a celebração do negócio, Silvio, comprador, tomou conhecimento que o veículo apresentava avarias na suspensão dianteira, tornando seu uso impróprio pela ausência de segurança. Logo de cara, e cuidado com isso, por isso que nas aulas que eu falo sobre direitos do consumidor, a primeira coisa que eu falo, o primeiro tema que eu abordo é conceituar uma relação de consumo. Isso é indispensável para a gente fazer as questões, as duas do CDC e as nossas do Código Civil, tá certo? Porque, olha só, logo de cara, vejam que eu tenho uma pessoa física, Silvio, comprando um carro, que poderia até ser consumidor. E eu tenho uma pessoa física, Maurício, e a questão não está me falando que, por exemplo, Maurício é revendedor de carros. Então, esta relação jurídica, num primeiro momento, não é relação de consumo. Então, eu não vou para a teoria dos vícios redibitórios pelo CDC. Eu vou na teoria dos vícios redibitórios pelo Código Civil. E só de cara, olha só, ele descobriu o defeito com 20 dias. Código Civil. Bens móveis, eu tenho 30 dias para descobrir o defeito. Bens imóveis, 1 ano. Essa é a regra geral. Tá ok? Muito bem. Considerando que o vício apontado existia ao tempo da contratação, isso para dizer que é vício redibitório, de acordo com a hipótese acima, olha só, e as regras de direito civil, esquece CDC, hein? Assinale a afirmativa correta. A. Silvio terá o prazo de 12 meses após o conhecimento do defeito para reclamar a Maurício o abatimento do preço pago ou desfazimento do negócio jurídico em virtude de defeito oculto, vício oculto. Não, ele tem um prazo de 30 dias, tá certo? Para ingressar com as ações edilícias ou a ação redibitória, que é para devolver o produto e pegar o dinheiro de volta, ou a quanti minores, também chamada de ação estimatória, onde eu vou pleitear o abatimento proporcional no preço. Então essa A está errada. Arrisca ela. B de bola. Maurício deverá restituir o valor recebido e as despesas decorrentes do contrato se no momento da venda desconhecesse o defeito na suspensão dianteira do veículo. Olha só, a regra geral é que se o alienante não sabia do defeito, ele responde pela devolução do preço. Se o alienante sabia do defeito, é má-fé, é dolo. Então ele vai responder pela devolução do preço mais as perdas e danos. Tá certo? Onde é que vai estar isso? Olha só, vício redibitório, vamos pegar aqui artigo 443. Se o alienante conhecia o vício ou defeito da coisa, restituirá o que recebeu com perdas e danos. Se não o conhecia, tão somente restituirá o valor recebido, claro, mais as despesas do contrato, tá certo? Então, olha, se eu não sabia do defeito, devolvo o preço, claro, mais as despesas do contrato, também não posso lhe dar prejuízo. Se eu sabia do defeito, então isso é dolo por omissão. Então é devolução do preço mais a despesa do contrato, além das perdas e danos. Volta para B. Maurício deverá restituir o valor recebido e as despesas decorrentes do contrato se no momento da venda desconhecesse o defeito na suspensão. Essa daqui está certa. Vamos ler as outras para ninguém ter dúvida. Caso Silvio e Maurício estabeleçam no contrato cláusula de garantia pelo prazo de 90 dias, o prazo decadencial legal para a reclamação do vício oculto correrá independentemente do prazo de garantia
Não, no Código Civil a gente sabe que o prazo decadencial para você descobrir vício oculto, e eu estou chamando de decadencial porque não está no 205 ou no 206, porque se a gente cumular com perdas e danos eu tenho um prazo que é prescricional, né? Mas também não vou entrar nesse defeito. Para nossa prova, prazo decadencial, tudo bem, só vai começar a correr do vício redibitório quando terminar o prazo de garantia, né? Só que você tem que denunciar o defeito em 30 dias. Então essa daqui não é. D. Caso Silvio e Maurício tenham inserido no contrato de compra e venda uma cláusula que exclui a responsabilidade de Maurício pelo vício oculto, persistirá a irresponsabilidade de Maurício, mesmo que este tenha agido com dolo positivo, com dolo comissivo. Não, claro que não, né, pessoal? Primeiro que essa excludente da responsabilidade. Em vícios redibitórios, há quem entenda não ser possível, também pelo Código Civil. Quando eu falei da excludente da responsabilidade pela evicção, eu disse que era possível porque está na lei, né? Código Civil, há quem entenda não ser possível. Isso por quê? Porque o Código Civil de 16 fazia menção expressa à excludente genérica. Então, se o Código de 2002 não prevê essa situação, muita gente acha que não seria possível. Eu entendo que se o contrato for paritário no Código Civil, até que seria cabível, autonomia da vontade. Essa excludente genérica da responsabilidade, ela não vai ser possível na relação de consumo, hein? Lá é cláusula nula, com toda certeza. Muito bem, voltando para o quadro, essa D então está incorreta. Nossa resposta, letra B de bola. Tá ok? Um intervalo e a gente volta já já resolvendo as questões de contratos. Forte abraço.